Olá, pessoas amadas! Hoje eu começo a nossa nova série aqui do canal chamada Vida. Essa série vai acabar mexendo um pouquinho aí com você, por isso eu estou neste cenário diferente, com este quadrinho aqui que eu te convido a ler o que está escrito. Ele parece assim meio bobo, mas você vai ver, porque eu já vou começar essa série falando algo que Deus falou. E assim, é praticamente a mesma coisa que está aqui, mas na linguagem de Deus. E por que eu tô te convidando a abrir a mente? Vou ler um versículo aqui que Deus falou algo. Eu tô te convidando porque essa série, ela vai acabar te provocando, mexendo com algumas crenças, mexendo com coisas que você achava que eram verdade. E aí eu vou te convidar não a acreditar no que eu digo, mas eu vou te convidar a criar ou aumentar um relacionamento com Deus para que Ele te conte a verdade. E aí Ele vai te confirmar se o que eu tô te falando veio dele ou se o que você acredita aí é que é a verdade. Então eu preciso que você esteja de mente aberta, coração aberto, pelo menos para ouvir, tá bom? E para você entender como é sério abrir a mente, olha o que eu trouxe aqui. Em Êxodo, Deus falou o seguinte, tinha todo um contexto, tá, gente? Eu vou ler o capítulo 33, não o capítulo todo, vou ler só uma frase. Mas Deus diz assim, ó, entenda que isso aqui, nessa época, o relacionamento de Deus com o povo era diferente do relacionamento de Deus conosco hoje. Por quê? Porque desde que Jesus foi para a cruz, o que mudou? O relacionamento que Deus tinha com a gente. Então, aquele relacionamento que ele tem com o povo lá do Antigo Testamento não é mais o mesmo relacionamento que ele tem hoje. Esse relacionamento mudou. Agora a gente tem acesso ao Pai, acesso a Deus através de Jesus. E ele guardou a ira dele, a justiça dele lá para o final. E por que ele se ira? Por amor aos filhos. Então assim, você precisa ter uma base, entender o amor de Deus, entender por que ele fica irado, entender o relacionamento que ele tem com a gente hoje, para que você leia o Antigo Testamento sem dar aquela bugada, sem achar que Deus é um Deus mau. Deus não é um Deus mau. Deus é um Pai amoroso, bondoso e justo. Então, quando você, de repente, lê alguma coisa e não entender ou ficar achando que ele é mau, pede para o Espírito Santo te revelar quem ele é. Porque o que está acontecendo é o seguinte, por aí pela sua cabeça, né? É que você não entendeu. Não é Deus que é mau. Quando a gente não entende alguma coisa e a gente começa a achar que Deus é mau, o problema está na gente. O problema nunca está em Deus, entenda isso. Deus, é um Pai amoroso, bondoso e justo. Cabe a nós procurar entender essa natureza dele, que é uma natureza boa, uma natureza abundante. Deus não é um Deus de escassez, Deus não é um Deus mau. Para quê? Para que a gente consiga se relacionar e ter intimidade com ele, porque a gente não consegue ter intimidade com alguém que a gente tem medo, com alguém que a gente acha que é mau. E por que eu tô falando isso? Porque eu vou ler algo aqui que você precisa entender quem é o nosso Pai, quem é Deus, para você não ficar achando, olha aí, tá vendo como ele é mau? E não é. Isso aqui tem todo um contexto que eu vou ler. E o que vale é que eu quero relacionar o que está escrito aqui com essa frase do quadro, tá bom? Para te mostrar que você precisa estar de mente e coração aberto. Então vamos lá, olha o que Deus diz. Ele está falando com Moisés, tá? E ele fala assim, ó, suba para a terra onde correm leite e mel, mas eu não subirei no meio de vocês. Aí olha o que vem, gente, preste atenção. Um povo cabeça dura. Porque se ele subisse, olha lá, porque eu os exterminaria no meio do caminho. Deus é um Deus mau quando fala isso? Não. Ele iria acabar exterminando o povo no meio do caminho, mas por quê? Ele é
tão bom, a natureza dele é tão boa, é de tanto amor, que essa natureza não consegue viver com uma natureza má, entende? A nossa natureza caída. Então, assim, você precisa entender que ele está falando aqui para um povo que iria se comportar, iria fazer coisas tão malvadas como já estava fazendo, que não iria dar certo, ele ia acabar exterminando esse povo. Mas aí, mais pra frente, ele fala de novo o seguinte: diga aos filhos de Israel, para você ver como é importante ter a mente aberta, ó. Vocês são um povo de cabeça dura. Então, eu só queria falar esse pedacinho aqui, não vou entrar aqui no capítulo, no que está dizendo, mas eu quero te contar que para Deus tem certas coisas que são necessárias para que Ele consiga nos guiar no caminho, para que o Espírito Santo consiga nos guiar. E quais são essas coisas? Uma delas é ter a mente aberta. A gente não pode ser cabeça dura, ter o coração fechado, o coração endurecido, não dá. Porque se a gente for assim, se nós acreditarmos que o que nós estamos ouvindo há anos das pessoas, aquilo é a verdade, a gente se fecha nisso e fica com isso, Deus pode estar querendo falar conosco e nós não vamos ouvi-lo, porque nós estamos de ouvidos fechados, olhos fechados, cegos, surdos, entende? Então você precisa abrir a mente, principalmente para essa série aqui, a série Vida, porque provavelmente eu vou desconstruir algumas verdades, talvez, pelo menos, essa expressão pelo menos é tão ruim, né? Mas vamos lá. Talvez que se pelo menos colocasse uma pulguinha aí atrás da sua orelha para que você tivesse a curiosidade de perguntar para o Espírito Santo se o que eu estou falando faz sentido, já seria ótimo. Então, no mínimo isso já seria bacana, tá bom? Então se abra. E o tema de hoje, finalmente, é o tal vazio. Você costuma sentir algum vazio em você? Às vezes parece assim que a gente tem tudo e ainda continua um vazio ali em nós. Lógico que de repente eu tô falando com uma pessoa que não tem tudo que quer, mas pode ser que você seja uma daquelas pessoas que tem tudo e vive insatisfeita. Ou você tem o necessário, mas também vive como uma pessoa insatisfeita. E por que que isso acontece? Deixa eu só arrumar aqui. Por que que isso acontece? Porque o seu espírito sabe que a verdadeira vida não está em você. Algo dentro de você te diz que está faltando alguma coisa e você não sabe muito bem o que é. E o que é essa coisa que falta? É a verdadeira vida, a vida de Deus em você. Quando nos falta essa verdadeira vida, sabe o que acontece na verdade com a gente? A gente somente existe. Então, antes de eu ter essa verdadeira vida, parecia que eu estava viva, mas eu não estava viva de verdade. Eu apenas existia. É profundo isso, tá, gente? Então, de repente, se você vive insatisfeito, se parece que tem algum vazio aí em você, parece que falta algo. No meu caso, eu estudava ali e tal. Eu tinha tudo que eu precisava e ainda assim parecia que eu vivia insatisfeita, parecia que estava sempre faltando um negócio. Mais um curso, mais uma... Então, assim, uma aula, uma especialização, meu currículo era uma coisa de maluco, tá, gente? Então, assim, começa a observar se tá fazendo sentido isso na sua cabeça, porque esse tal desse vazio é falta da verdadeira vida de Deus em nós. E não é que eu não conhecia Deus, não é que eu não conhecesse Jesus, eu conhecia, mas eu não tinha um relacionamento profundo com eles, eu não tinha criado intimidade com eles. Então começa a observar se você está precisando fazer isso, criar um relacionamento, criar intimidade
Porque olha só como o vazio ele pode ser contraditório. Às vezes, como eu te falei, a pessoa tem tudo, e ela continua se sentindo vazia. Às vezes essa pessoa se encheu de conhecimento, parece que dentro dela é cheio de coisas. Às vezes a pessoa é cheia de afazeres. Estou falando de mim, tá, gente? Então assim, e ainda assim, como pode essa pessoa continuar insatisfeita? Como pode isso? Pois é, porque o tal do vazio, ele é contraditório. Para você deixar de sentir esse vazio, você vai precisar abrir um espaço em você. Um espaço por quê? Porque você está cheia de coisas que não têm valor eterno, que não fazem parte da verdadeira vida. Quando eu trago isso é o seguinte, centenas de cursos, de certificados, isso daí tem valor eterno? Começa a se perguntar isso. Então, quando aquela coisa ali que você tem, ou aquelas várias coisas que você se enche de conhecimento, de afazeres, parece que você tem muita coisa, às vezes você tem até coisas materiais, carro, casa e tal, mas quando você ainda se sente uma pessoa vazia, é porque você está cheia de coisas que não têm valor eterno. E o que você precisa fazer? Abrir um espaço para que as coisas que têm valor eterno, para que essa verdadeira vida entre em você. Parte do princípio aí que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Vamos colocar isso daí bem, né, aquela coisa bem básica, né, bem de criança. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, muitas coisas você vai ter que deixar de achar que são importantes para trazer o que é importante. Você precisa abrir espaço para o Espírito Santo agir em você. Você precisa querer abrir espaço para que essa nova vida venha para você. Senão você vai só continuar existindo. Você vai ser aquele morto-vivo ali que está andando, trabalhando, acorda, trabalha, leva a criança para a escola, come, dorme, de novo acorda, trabalha, entendeu como é? Então assim, começa a refletir nisso, eu te convido a refletir nisso. Pede para Deus te ajudar, pede para o Espírito Santo te ajudar, para que você tenha essa nova vida. Às vezes você até já aceitou Jesus, mas você parou nisso. Mas é muito mais que isso. Para a pessoa ter a verdadeira vida, ela precisa viver no sobrenatural. O que é viver no sobrenatural? É criar esse relacionamento com Deus e começar a pensar como Ele, a sentir como Ele, a agir como Ele, a expressar Jesus. E quando você faz isso, quando você começa a agir como Ele, a pensar como Ele, a sentir como Ele, porque sabia que é possível sentir como Jesus? O que é sentir como Jesus? Só um pouquinho aqui, porque eu vou falar mais sobre isso no outro vídeo. É amar as pessoas, por exemplo, como Ele ama. É ser generoso com as pessoas, como Ele é. Então essas são algumas coisas, né? São algumas formas de expressar Jesus. E isso é viver no sobrenatural. É quando a gente abre um espaço para o Espírito Santo agir em nós. E o que Ele faz? Aí eu vou começar a entrar num caminho que vai começar a desconstrução, sabe? E aí o próximo vídeo vai piorar ou melhorar um pouco, mas enfim. Que é o seguinte, o Espírito Santo, a partir do momento em que você deixa ele vir, ele começa a te purificar. Ele começa... Gente, não é você que vai ficar fazendo, lutando, morrendo todos os dias. Eu vou falar mais sobre isso no outro vídeo. Não é você. O Espírito Santo, quando você se abre, você se rende e você se entrega, o Espírito Santo, ele começa a te purificar. O que é isso?
ele começa a deixar somente o que existe de melhor em você. E o que não é muito legal vai saindo. Mas não é uma coisa sofrida, não é uma luta, não é você morrer todos... Não, gente, não é isso. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque comigo aconteceu sem eu perceber. Quando eu vi, eu já não estava valorizando certas coisas. Quando eu percebi, eu já não estava tendo certas atitudes. Quando eu me toquei, eu já não estava tendo alguns comportamentos. E não era eu querendo me cancelar todos os dias. Olha como isso vai para um caminho que até acabar essa série, provavelmente essa série vão ser 5 vídeos. E vai gerar realmente muita desconstrução ou no mínimo uma provocação aí, mas isso é de propósito, para que você busque a Deus, para que Ele possa te contar a verdade. Porque às vezes você tá achando que é você que vai fazer isso, você que tem que arrancar as coisas de você, lutar e se esvaziar e morrer todos os dias. Não é isso, não é isso que acontece. O que acontece é que o Espírito Santo, ele vai agir em você. Ele vai te transformar. Mas você precisa querer, tá bom? E eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo, combinado? Então, te vejo lá.